Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Gênesis 2:17. Gente, aqui é a fonte. É a fonte de onde surgiu a morte, né? Aquela situação que a gente não quer passar por ela, que a gente foge dela, que a gente luta com todas as forças para não chegar esse dia, surgiu nesse momento. A gente, para estudar sobre isso, a gente precisa ir na fonte, e essa é a fonte. Daqui surgiu a morte. Quando Deus dá uma ordem para Adão, ainda não havia Eva. Você vai ver que a Eva então foi feita após esse versículo, mas aqui Adão recebe a instrução do Pai, recebe de Deus, daquele que a voz dele, o verbo, né, se movia em meio a esse jardim. A ação, né? A voz era a ação. É algo muito lindo. Deus é tão poderoso, e essa história é uma história de misericórdia e de graça. Olha só, você conhece essa história, você conhece o fato de que Eva caiu ali naquela mentira de Satanás, e então ela come do fruto, ela oferece a Adão, Adão come do fruto, e então ocorreram várias consequências. Nós vamos ver que uma das consequências é que o homem teria dificuldade de trabalhar, né? Outra coisa que nós vamos entender é que a mulher teria dores de parto. Outra coisa que nós vamos ver é que, no caso, a serpente, ela rastejaria. Nós precisamos compreender o que é que realmente a Bíblia diz, o que é que Deus está expressando. Aqui nós vamos então trazer para a sua vida cotidiana aí. Vamos supor que você lembra da sua infância, você brigou com seu pai, brigou com ele e fez algo errado. Na verdade, você foi pego fazendo algo errado, porque aqui no caso, Adão e Eva, após comerem do fruto, eles não correram para Deus para contar e fizeram besteira, não. Eles foram pegos, né? O Senhor, ele chamou e falou. E aí eles falam, Senhor, vi que estava nu e por isso me escondi. E então, quando Adão responde isso, o Senhor fala, mas Adão, por que você está nu? Acaso você comeu do fruto da árvore, né? Que eu falei que não podia comer? Então, Adão, ele tem uma reação assustadora. Olha só, quando nós nos deparamos com a nossa realidade, quando que eu e você, errados, e diríamos ao pai, né, ou à mãe furiosa com o chinelo na mão, que a culpa era dele, a culpa era dela, né? Mãe, foi a senhora que me deu isso aqui, por isso que eu fiz isso aqui errado, né? Quando que você ia falar isso com seu pai? Não, pai, não, o senhor que foi me dar isso aqui, esse presente aqui que você me deu, que me estragou. O problema é seu que me deu esse celular, por isso que eu vi essas coisas que eu não podia ver. Não tem lógica você falar isso com seu pai e com a sua mãe, porque eles, furiosos, iriam realmente impor a autoridade, respeito, né? Pois é, Adão falou assim com Deus. Ele teve a coragem de falar com Deus desse jeito, foi a mulher que você me deu. E então Deus não discute com Adão, Deus vai perguntar então para a mulher. E ele fala, Eva, o que foi que aconteceu, né? E a Eva vai e joga a culpa na serpente. Com a serpente ele não tem diálogo, ele não pergunta o que a serpente fez. Então fica claro que aqui não está se tratando de um dragãozinho que se tornou um animal rastejante. Aqui está claramente dizendo a respeito de Satanás. Satanás, ele fica limitado. Enquanto ele rasteja, ele está sem braços, sem mãos, sem pernas. Ele tem uma ação limitada. E então Deus dá a sentença para a serpente e fala exatamente como quem fala com Satanás, que vai realmente esmagar a cabeça de Satanás. E ele fala a partir de quem? A partir do fruto da mulher. Né? Então Deus, naquele momento, ele dá a sentença ao inimigo e ele dá depois, na sequência, a sentença à mulher. Na verdade, essa sentença que parece que é de um Deus bravo, descontrolado, igual a sua mãe ou a minha mãe estaria com o chinelo na mão, pelo contrário, a sentença que Deus dá à mulher é uma sentença de amor e de misericórdia. Deus dá a sentença de graça.
A graça de Deus é o favor não merecido, ela é manifesta agora, nesse momento. É só você acompanhar a leitura na queda e redenção, Gênesis 3. Você vai verificar claramente que Deus, com a sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele dá à mulher o direito, a graça de continuar gerando. Possivelmente, né? Ela nem sabia ainda do que se tratava claramente, mas de fato ela ia continuar gerando. A morte, o pecado entrando na terra, entrando ali naquela situação de jardim, trouxe morte para a própria natureza. Né? Aquilo o pecado que Adão e Eva cometeram, subsequente a eu e você, no caso, trouxe consequências para a natureza, para o clima, para tudo. Então, tudo foi afetado, né? A terra foi afetada, houveram situações de fato complicadas de se entender, os animais, a forma como se feriam e uma série de situações que antes não era comum. E então, nós vamos lidar agora com a consequência de Eva, você vai continuar tendo filho. Mesmo se você vai continuar, e eu vou fazer algo mais, do fruto do seu ventre virá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu não só te perdoo, mas eu te mantenho livre para gerar, para ser a mãe da humanidade, para gerar filhos, para ir até o fim com o projeto que eu tenho para a sua existência. Então, ele fala que haverá dor, ele fala da consequência que de fato ocorreu com aquela quebra de respeito com Deus, aquela quebra da obediência para com Deus. Toda a terra gemeu, toda a terra sofreu e ainda sofre. Então, um dos sofrimentos também haveria de ser, e o próprio Deus declara: olha, vai acontecer, você vai sentir dor, mas você vai gerar. Então, o Senhor não aborta um projeto, uma missão, um sonho, porque ela fracassou, digamos assim, né? Ele, com a sua graça e sua misericórdia, ele estende. E para Adão, ele dá essa palavra, né? Que ele vai ter que ferir a terra, ele vai ter que tratar a terra. Por quê? Porque a própria terra vai estar sofrendo. A própria terra vai perder o equilíbrio que ela tinha ali naquele jardim. Então, todo aquele conceito de perfeição ali começa a desmoronar. Então, a terra sofrendo, vai precisar ser tratada, vai precisar ser ferida, vai nascer também as ervas daninhas, vai nascer coisas ruins, mas você vai tratar. Então, quando você escutar alguém falando, eu tenho que trabalhar por causa do Adão, na hora que eu chegar no céu, eu vou conversar com Adão, vou falar com ele, Adão, por que você fez isso? Sabe, não funciona assim, porque Adão, gente, na verdade já trabalhava, e trabalhar é uma bênção. Produzir é algo maravilhoso, traz um significado muito interessante para a nossa existência. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre trabalho nessa jornada, mas eu precisava muito trazer essa claridade aí, essa luz na palavra, que tudo isso foi uma consequência do amor também de Deus, da graça de Deus para com as nossas vidas. Deus permite que Adão continue trabalhando, continue executando. Se você ler no versículo 16, né, o anterior, você está vendo que Adão estava tendo, então, muito trabalho, dando nome, cuidando, administrando a terra inteira, ele estava cuidando. Mas aqui ele vai continuar cuidando, só que agora, como toda a terra geme, está sofrendo, a terra também não vai estar dando fruto como dava antes, vai ter que trabalhar, desenvolver ferramentas, fazer uma série de coisas. Foram essas as consequências, mas aqui nesse versículo, Gênesis 2,17, diz que no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. De fato, a morte entrou. E com ela, nós estamos convivendo até hoje. Com essa morte. A morte entrou. Ele viveu 930 anos, mas um dia ele morreu. Adão morreu, né? Eva morreu. E assim, todos nós estamos morrendo desde a primeira família, desde lá de Adão. Nós estamos vivendo esse momento, essa interrupção, que também é um ato de misericórdia, diante de um mundo que agora habita em pecado, que convive com o pecado. E algo maravilhoso para finalizar essa questão da graça de Deus aqui, é que Deus, ele deu também um grande livramento.
quando ele lá no jardim, ele expulsa, ele tira, né, Adão e Eva do jardim, porque lá havia uma outra árvore muito preciosa, muito importante, que aqui agora se torna perigosa, que é a árvore da vida, que se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente. E como eles estavam na condição de pecado, eles viveriam eternamente no pecado. Então Deus, com mais um ato de misericórdia e graça, tira Adão e Eva e, consequentemente, a mim, a você que estávamos ali, de uma certa forma, ele nos tira. E agora ele protege, coloca um anjo protegendo aquele lugar. Mas lá no final, né, com a gente ama ler as frases, né? A frase do nosso precioso Billy Graham dizendo o seguinte: eu li a Bíblia toda. Eu li até o final, né? Eu sei que vai dar tudo certo no final. E lá no final, o Senhor nos dará a entrar pelas portas no lugar onde a árvore da vida está. E nós comeremos desse fruto da árvore da vida. E nós viveremos eternamente, mas não com pecado. Então, a morte se torna um veículo limitante de um tempo em que nós convivemos com o pecado. Mas aqueles que são chamados à salvação de Jesus vivem a oportunidade de não experimentar a morte eterna, de aproveitar o presente de Deus, a salvação do Senhor e viver a vida eterna. Então aqui eu fecho essa questão da origem da morte, considerando que até a morte é essa morte, esse limite, né, ela faz parte agora de um processo dessa graça, porque o Senhor tem algo muito além da morte para nós. Ele tem algo muito além desses dias aqui. Ele tem algo além de tudo que nós já ouvimos e podemos imaginar e pensar. Deus tem coisas grandiosas. Se você quiser saber mais, quiser, né, ter um spoilerzinho, vai lá no livro de Apocalipse para você ver que coisa grandiosa. Quantas coisas grandiosas Deus, o Senhor, tem para nós. Amém?